Salve, rapaziada! Vamos para mais uma questão aqui no canal, se liga. Um reservatório cônico está sendo cheio a uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. O reservatório possui 9 metros de altura e sua base possui 6 metros de diâmetro. O quão rápido o nível da água está subindo quando a água estiver a 6 metros do topo, ok? Vamos lá, senhores. A questão fala em vazão, dá informações do diâmetro, consequentemente do raio e da altura desse cone, beleza? E quer saber o quão rápido o nível da água está subindo quando a água estiver a 6 metros do topo. Observe, quando ele fala em vazão, o que é a vazão? A vazão, vou parametrizar por quê? Ela nada mais é do que uma variação do volume em relação ao quê? Ao tempo. Se eu faço esse ΔT tender a zero, ou seja, o limite quando ΔT tende a zero, nessa expressão, isso aqui vira exatamente o quê? A derivada do volume em relação ao tempo, beleza? Como essa vazão ela é constante, essa expressão aqui ela vai se manter constante. Tudo bem, senhores? Como é que fala? A vazão média vai coincidir com a instantânea. É exatamente isso quando a gente faz a questão dessa tendência, desse limite. Mas beleza, sem mistério. A vazão, note que ela se relaciona com o quê? Com o volume da água envolvida, tudo bem? Então vamos parametrizar, jogar aqui os dados na figura e muito provavelmente, já é quase certo que a gente vai precisar encontrar uma expressão para o volume da água nesse reservatório, beleza? Então vamos lá, vamos aos parâmetros. Eu sei que essa altura aqui, ela vale, vou parametrizar por H e ela vale quanto? 9 metros, beleza? O valor do raio, ele vale quanto? O valor do raio, o diâmetro vale 6, então o raio R, ele vale o quê? 3 metros, ok? O que mais que a gente pode fazer? A questão fala sobre, ele quer essa variação, quão rápido o nível da água está subindo. Nessa circunstância, quando a água estiver a 6 metros do topo, vou fazer o seguinte, senhores. Vou parametrizar, deixa eu criar uma barra aqui, ó. Pronto, fechou. Vou parametrizar essa distância aqui e vou chamar ela de H, beleza? Consequentemente, esse complemento aqui vai ser igual ao quê? 9 menos H. Sossegado até aqui, senhores? Então, observem. Essa altura H eu estou designando como se fosse a altura em que se encontra o nível da água no problema. Deu para entender? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar aqui nessa expressão como é que eu calculo o volume desse fluido aqui, o volume da água, quando ela tiver a essa altura H do topo. Beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o volume desse cone full, ele completo, beleza? E vou subtrair ele desse menor. Ah, professor, por que não faz o volume no tronco de um cone? Tronco de cone. Bom, vou fazer desse jeito, beleza? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. O volume, ele vai ser obtido como o quê? Π vezes o valor do raio elevado ao quadrado vezes a altura H dividido por 3. Esse é o volume do cone completo. Agora eu vou subtrair desse pequeno aqui, beleza? Então, vou ficar com menos π vezes, vamos lá. Note que eu não tenho esse raio, vou parametrizar ele de R maiúsculo, beleza? Então, vou ficar com π vezes esse R ao quadrado, vezes H, tudo isso dividido por 3. Note, senhores, nessa expressão, os únicos parâmetros que eu não conheço, as únicas variáveis aqui que eu não conheço no caso, é o valor desse raio R e o valor, entre aspas, da altura H. A questão especificou um instante em que H vale tanto, mas aqui eu estou colocando ele de um modo geral. Então, note que essa função V ele seria uma função dependente de R e de H, uma função de duas variáveis, beleza? Mas aqui, senhores, tem um mistério. Presta atenção, tem um segredo. Tem esse triângulo aqui envolvido, em que a base é R, essa altura maior é H, eu tenho esse menor aqui, em que essa altura é H, essa altura menor, e a base dele é o Rzão. Esses dois triângulos aqui envolvidos, eles são semelhantes. Então, eu posso pegar a altura completa, que é o Hzão de 9 metros, dividido pelo raio, que vale 3, e igualar a relação do quê? Do Hzinho dividido pelo R, beleza? Então, observe que daqui, senhores, eu consigo a seguinte relação, que o raio, ele é igual à altura H minúsculo, beleza? Dividido por 3. Então, pronto, essa relação nós vamos substituir exatamente aqui, beleza? Mas antes de tudo, vamos fazer o seguinte, vamos reescrever isso aqui, colocando em evidência π sobre 3, para facilitar. Então, vou ficar com π sobre 3, R ao quadrado H, menos Rzão ao quadrado, vezes Hzinho, vamos dizer assim. Então, ao realizar essa substituição devida, eu vou ficar com o volume dependendo apenas de quem? Do H
do H minúsculo, beleza? Então, como é que eu vou ficar? Π sobre 3, e vai multiplicar, vamos lá. Aqui eu já vou substituir, não tem problema. Porque eu conheço esse R e esse H, beleza? Então, esse R vale 3, então 3 ao quadrado, que vai multiplicar a altura, que vale quanto? Que vale 9, né? Menos o valor do raio, mas o raio é H sobre 3, não é isso? Então, vou ficar com H ao quadrado dividido por 9. Tudo isso vezes quem? Vezes a altura H. Então, observem, senhores. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter π sobre 3, que multiplica 9 vezes 9 dá quanto? 81, pode deixar assim, não tem problema. E nesse outro lado eu vou ficar com H ao cubo dividido por 9. Tudo bem até aqui? Então observem, deixa exatamente do jeito que está e vamos voltar para essa relação aqui acima. Por quê? A vazão que está alimentando aqui esse volume d'água não é constante? Então eu sei que Q, que vale 2 metros cúbicos por segundo, isso é exatamente igual que a derivada do volume em relação ao tempo dessa expressão, independente de quem seja o valor de H, beleza? Mas a questão quer saber um determinado parâmetro do quão rápido está o quê? O nível da água está subindo. Ele quer saber essa variação aqui da variação desse filete d'água, beleza? Que é a derivada do H em relação ao tempo. Sossegado? Então vamos lá, vamos utilizar aquela equação que o quê? Opa, Q ela é igual à derivada do volume em relação ao tempo. Logo, vamos lá. Quem é a vazão? A vazão eu sei que vale 2. E aqui eu tenho que derivar em relação ao tempo toda essa expressão que está ali acima. Que é o quê? Π sobre 3 vezes 81 menos H ao cubo sobre 9. Tudo bem? Vamos lá. Π sobre 3 é uma constante. Então ela fica aqui, ó, pianinha, quieta, ou invisível. Aí agora essa derivada em relação ao tempo, ela vai entrar em cima dessa constante, que vai resultar em quanto? 0, beleza? Aí agora vai vir menos a derivada em relação ao tempo dessa expressão aqui, ó, H ao cubo sobre 9. Mas calma lá, aqui eu posso encarar como sendo menos 1 sobre 9, não é isso? Isso é uma constante multiplicativa, então já posso colocar ela aqui, ó, menos 1 sobre 9. E essa derivada em relação ao tempo, ela vai, digamos assim, vai influenciar apenas nesse fator aqui do H ao cubo. Então eu vou escrever aqui, ó, derivada em relação ao tempo de quem? De H ao cubo. Beleza? Então observem, eu vou ficar com a relação, com a seguinte relação, 2 igual a π sobre 3, que vai multiplicar menos 1 sobre 9. Então já vou colocar tudo junto aqui, beleza? Vou ficar com menos π sobre 3 vezes 9, que vale quanto? 27, guarda isso. E aqui eu vou ter a derivada em relação ao tempo de H, parâmetro H ao cubo. Senhores, observem o seguinte. Eu sei como o parâmetro H varia em relação ao tempo? Não sei. Nessas circunstâncias, lá no cálculo 1, o que é que a gente aprende? Tem uma regrinha lá que é o quê? É a regra da cadeia, quase deu um branco aqui na cabeça. A gente vai meio que mudar a variável, a regra lá da derivação. Porque vejam só, esse parâmetro d sobre dt, vejam o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, derivada em relação a um parâmetro h, e vou multiplicar por dh dt. Note que essa relação aqui, ó, é a taxa de variação da altura, beleza? Da altura, em relação ao quê? Ao tempo. É exatamente o que a questão quer, senhores. E a derivada aqui do h ao cubo, isso eu consigo determinar, porque essa derivação está em relação a ela mesma. Então é só utilizar a regra lá, a regra de derivação, beleza? Então eu vou ficar com menos π sobre 27, que vai multiplicar o quê? 3 vezes h ao quadrado, que vai multiplicar o quê? dh, derivada de h em relação ao tempo. Então observe, senhores, esse 3 daqui, ó, eu mato com esse 27. 27 não é 3 vezes 9, então aqui sobra 9, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos já isolar aquele parâmetro, que é o que a questão quer. Daqui eu vou tirar aqui a derivada de h em relação ao tempo, vai ser igual o quê? Vamos lá. Vou ficar com 2 vezes 9, vocês concordam? Menos 2 vezes 9, vou colocar assim, menos 2 vezes 9, dividido por π, vezes, no caso, o h ao quadrado vai passar para o outro lado dividido. Então, coloco aqui vezes h ao quadrado, beleza? E essas circunstâncias aqui apresentadas, a questão quer saber exatamente quando.
Ela quer saber quando o valor do H é igual a quanto? Cadê? 6. Quando o valor daquela altura H é igual a 6 metros. Esse é o instante, ele não deu tempo, ele deu o valor daquela altura H, deu para entender? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vou ficar com menos 18 dividido por quanto? Por π, que vai multiplicar 6 elevado ao quadrado. Então, vou ficar com menos 18 sobre π, que vai multiplicar quanto? 6 ao quadrado? 36. Note que 36 é igual ao quê? 2 vezes 18. Então, eu consigo simplificar em cima e embaixo por 18, e vou ficar com o que no final da história? Menos 1 sobre 2π. Como isso aqui é a derivada de h em relação ao tempo, consequentemente, isso aqui seria metro por segundo, beleza? Então, procurando lá nas alternativas, senhores, vamos lá. O quão rápido essa altura está subindo? Seria 1 sobre 2π. Mas, professor, o senhor achou menos 1 sobre 2π. Senhores, o parâmetro h, ele está vindo nessa referência aqui, vocês concordam? De cima para baixo. Então, se essa variação, se esse nível aqui está subindo, ele está indo no sentido o quê? Desse meu referencial para o h? No sentido negativo, beleza? Então, é coerente que iria aparecer esse sinal de menos. Então, no caso aqui, nós vamos pegar o módulo disso aqui. Então, qual que é a resposta, senhor? A resposta aqui vai ser 1 sobre 2π metro por segundo, que é exatamente a letra B. Beleza, senhores? Então, é isso. Espero que todos tenham compreendido. Vamos lá, vamos chegar num acordo. Vale o like, vale a indicação, vale o compartilhamento para fortalecer aqui o canal, senhores. Conto com o apoio de vocês para a gente estar sempre soltando vídeos e estar ajudando aí o máximo de pessoas, beleza? Trabalho com aula particular, mas todo dia estou separando uns minutinhos para resolver umas questões e liberar aqui para os senhores, ok? Então é isso. Valeu, falou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!